Na última aula, nós lançamos os tubos do projeto sanitário, né? Locamos as caixas de inspeção, caixa de gordura, lançamos aqui as tubulações internas dos ambientes que têm contribuição de esgoto. Ficou faltando aqui no banheiro a tubulação de ventilação. Então, como nós falamos lá na disciplina de instalações hidrossanitárias, o local ideal para você conectar a tubulação de ventilação é entre a caixa sifonada e a interligação da própria caixa sifonada com o tubo que vem do vaso. Então, o ideal é que fique nesse trecho aqui, que eu vou selecionar, né? Que fica entre a caixa sifonada e essa junção. Então, eu vou interligar exatamente aqui. Então, eu vou colocar, né, o layer tubos, já está aqui o layer tubos, comando linha. Vou pegar o midpoint desse trecho, né, que eu quero traçar esse tubo de ventilação e vou vir aqui nessa direção, aqui do lado esquerdo. E onde é que eu vou ligar, né? Onde é que eu vou interligar esse tubo? Eu vou colocar ele aqui no canto dessa parede, certo? Para depois a arquitetura achar uma solução para embutir o tubo, certo? Fazendo tipo uma falsa parede aqui no canto, né? Uma ideia para que o tubo de ventilação fique embutido. Porque às vezes eu não consigo embutir na parede direto aqui se tiver uma estrutura de concreto, se tiver viga em cima, se aqui tiver um pilar, né? Então eu vou colocar ele aqui encostado na parede. Então eu vou desenhar um círculo nesse mesmo layer com um raio de 0,025 e vou colocar esse círculo aqui tangente a essa parede, essas duas paredes. Vou colocar ele aqui, que vai ficar tangente às duas paredes. E vou traçar uma linha a 45 graus interligando com esse tubo que foi conectado aqui no tubo que saiu do tubo da caixa sifonada. Então vou com a comando linha, vou aqui do centro do círculo e vou sair com a linha com um ângulo múltiplo de 45 graus. Eu posso nesse caso colocar 45 graus negativos, que eu quero descer aqui nesse sentido, né? Então eu vou colocar arroba, vou colocar um valor qualquer, vou colocar 1, sinal de menor do que, para indicar que eu vou colocar coordenadas polares, e vou colocar o ângulo, menos 45, e dou Enter. Pronto, ele veio para cá, na direção que eu queria. Agora eu fazer essas duas linhas se encontrarem. Eu posso usar o comando chamfer. Eu clico na extremidade dessa linha, clico aqui nessa outra linha, e elas duas vão se encontrar, né, aqui no ponto que eu quero. E aí você pode perguntar, professor, e esse trecho aqui, né? O tubo chocou com o outro, passou de que forma aqui através desse outro? Ele passou por cima, certo? Então, como ele passou por cima, eu vou interromper a linha de baixo. Então, vou dar um offset de 0,02 aqui para cima e para baixo dessa linha que passou por cima. E com o trim, vou tirar um trechinho, um pedacinho da linha que passou por baixo. Eu vou tirar essa e vou apagar as linhas que eu fiz para delimitar o local da interrupção, certo? Para dar a ideia que esse trecho aqui do tubo, né, está passando sobre esse outro, certo? E aqui eu vou colocar a conexão, certo? Aqui eu vou ter uma conexão, na verdade duas conexões. Vou ter um T e um joelho, certo? Um T voltado para cima, com o joelho saindo nessa direção daqui. Porque se eu colocar uma junção como essa, pode ser que não dê altura para passar aqui. E você colocando um T voltado para cima, com o joelho conectado nele, você consegue essa altura que passe sobre esse outro tubo de cá facilmente, tá? Então, que tracinhos eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar uma linha assim, né? Deixa eu ver se tem alguma conexão parecida aqui, que dê para usar. Tem essa aqui, mas tem essa aqui também igual, né? Vou copiar para cá
Essa linha tem que ficar. Vou mover ela um pouquinho para cá, para cima. Eu posso tirar do orto, né? Para fazer esse movimento. Se não quiser tanta precisão, ou então faço o move com o comando arroba, né? Também. Eu vou fazer assim, tá? Para facilitar o trabalho para vocês. Mas eu podia fazer com o comando arroba, tá? Vou copiar esse aqui para baixo, para ficar paralelo. Ó, aqui. E vou colocar um trecho aqui vertical. Deixa eu ver se eu tenho algum vertical aqui. Tem esse aqui. Posso copiar para lá. Esses tracinhos são os extremos da conexão, né? Então, eu copio para aqui, aí afasto para cá, assim, para ficar dando a ideia de uma junção. Só que não vai ser uma junção, vai ser um T e um joelho conectado um no outro. Para eu identificar isso, eu vou colocar uma bolinha aqui para fazer a diferença do símbolo, né? Vou colocar aqui uma bolinha. Um raio pequeno, vou colocar um raio de 0.02. E vou colocar isso aqui no Layer Conexões. Pronto, para indicar que essa conexão aqui é diferente dessa, tá? Aí eu posso fazer uma legenda dizendo que isso aqui é um T voltado para cima com o joelho e aqui é uma junção de 45 graus. Aqui eu preciso colocar um joelho de 45 graus. Então deixa eu ver se eu tenho um joelho parecido com aquele. Aqui já pronto. Vamos ver. Tem esse aqui, ó. Então eu posso copiar esses dois tracinhos. Pegando daqui. Agora eu vou ligar de novo o orto e o snap. Vou pegar desse ponto e levar para lá, para onde eu quero. Quero até aqui. Pronto, coloquei as conexões do meu tubo de ventilação, tá? O tubo de ventilação conectou no tubo que sai da caixa sifonada e foi para o canto da parede. Como é que ficaria aqui, né? Como é que o arquiteto poderia resolver? Eu posso dar uma sugestão a ele já, né? Colocar no meu projeto sanitário aí uma parede falsa. Eu posso dar um offset, como aqui tem 50 milímetros, eu posso dar um offset de 0,75, né? Um pouquinho mais. Para cá, ó. E daqui para cá também. Para encobrir o tubo, certo? E agora um outro offset de 10 centímetros. Para colocar uma parede de tijolinho aqui, ó. Parede de tijolinho fechando para cá e fechando assim. Vou tirar os excessos com trim. Tirar esse aqui, esse aqui. Agora aqui eu vou apagar esses excessos. Trim aqui. Apago esse pedacinho de linha, esse outro. Apago esse aqui também. Esse ficou outro para cá. Não. E aqui eu vou também com o trim fazer essa parede de 10. Unir com a parede de 15. Né? Então aqui é uma falsa parede, né? Ela está ali só para encobrir o tubo, né? Que vai subir, vai passar, digamos que tem uma laje, vai passar por um furo da laje, no cantinho da laje, e vai passar do telhado pelo menos 50 centímetros. É uma solução interessante, essa de uma falsa parede, para encobrir o tubo de ventilação, ao invés de embutir ele aqui, diretamente na parede, porque certamente ele vai passar por uma viga, e o calculista estrutural não vai permitir isso, eu vou ter que achar uma solução posterior. Aí eu já me antecipo, né? Tanto ao arquiteto como ao projetista de estruturas, e já lanço a solução aí do projeto sanitário, né? Que eu acho que seria a ideal. Tá? E aparentemente aqui, quando revestir aqui, as pessoas vão achar que isso aqui é um pilar, né? Aqui no canto é um pilar, mas na verdade é uma falsa parede de tijolinho. Qualquer manutenção que precise nesse tubo é só quebrar a parede e ter acesso ao tubo aqui dentro. Pronto, o tubo de ventilação está lançado, já coloquei aí as conexões.
Vou colocar aqui uma indicação que essa bolinha é o tubo de ventilação. Então, eu vou colocar um layer texto pequeno. Vou fazer um círculo aqui fora. Fazer um círculo com um raio de 0,3 e vou fazer uma linha aqui indo em direção àquela bolinha ali, né, do tubo de ventilação, e vou fazer tipo uma seta aqui, ó, mostrando o que é aquilo lá, né? Então isso aqui é o que? Tubo de ventilação. Vou colocar um texto, né, nesse mesmo layer, ou então no texto médio mesmo, né? Vou colocar texto médio que já está com o tamanho da letra já definido, e vou colocar aqui TV, né, que significa tubo de ventilação. Pronto, está aí o meu esquema, né, de lançamento, né, de coleta do esgoto, né, da casa, dos ambientes que tem contribuição de águas servidas. Aí o que aconteceu? Todo esse esgoto foi coletado, veio por aqui pela lateral e chegou na frente da casa. Agora eu preciso definir o meu sistema de tratamento particular. Eu farei sistema composto de tanque séptico e filtro anaeróbio. Tá? Eu vou voltar aqui para o layer tubos e vou locar o meu tanque séptico. O tanque séptico tem algumas exigências para você locar ele. Quais são? Uma delas, ele tem que estar distante pelo menos 1,5 m do bojo da casa, né? da parte construída, né? Da área construída da casa. Então eu preciso já afastar daqui da parte da casa, né? Que é essa sala e essa varanda, 1,5 m para poder localizar aqui na frente o meu tanque séptico. Então eu vou dar um offset de 1,5 m. Aqui vou pegar qualquer linha dessa parede aqui, vou pegar essa aqui, tá para cá. Então meu tanque séptico vai ter que estar daqui para baixo, aqui, daqui para frente. Ele não pode estar para cá, ó, é próximo da construção. E outra exigência é que esteja a 1,5 m de qualquer vizinho, certo? De qualquer limite do terreno com o vizinho. Então aqui vai estar bem distante, porque eu não vou querer colocar meu tanque séptico aqui na frente do portão, né, de entrada das pessoas. Eu vou colocar bem para lá. Se você pegar essa distância, daqui para cá, eu tenho aqui 3,35 m. Então já passa muito de 1,5 m. Mas se você, no seu caso, né, do projeto de vocês, não tiver um portão aqui, você pode fazer o seguinte, dar um offset também de 1,5 m daqui da linha externa, né, que é o vizinho, para cá, ó. Aí eu vou ter esse limite e esse para a localização do tanque séptico. No meu caso eu não vou colocar porque vai ficar muito em cima do portão aqui, né? Não vou colocar nessa posição, tá? Então ele não pode ficar para cá, é daqui para cá, então se pudesse, dava para colocar aqui assim, nesse canto, né? Mas como tem que ficar dessa linha para a direita, e aí vai ficar aqui sobre a entrada, né, das pessoas. Então eu vou colocar nessa parte aqui, que está mais livre, né? Então, aqui essa linha eu não vou precisar, né? No meu caso, vou pegar uma linha qualquer aqui, uma referência, esse portão, por exemplo, e vou dar um afastamento dele para cá, de 1 metro, né? No meu caso, para daí começar a desenhar o meu tanque séptico. Então, meu tanque séptico vai ficar dessa linha para cá e dessa linha para baixo. E qual é o diâmetro mínimo para tanques sépticos? É 1,10 m, certo? Então, se é 1,10 m, eu vou também dar um offset dessa linha que eu fiz antes para cá, metade de 1,10 m, e dessa linha para cá, metade de 1,10 m. Ao encontro dessas linhas, será o centro do círculo, que será o meu tanque séptico. Então eu vou dar um offset de 55 centímetros, que é metade de 1,10 m. Então dessa linha para cá vai ser a metade do tanque séptico e dessa linha para cá será a metade do tanque séptico. Então eu vou fazer essas duas linhas se encontrarem. Vou dar um chanfre aqui nas duas.
e aqui será o centro do meu tanque séptico. Então eu vou mudar aqui o layer, botei tubos, mas eu vou precisar do layer caixas antes. E vou fazer um círculo com esse centro e com esse raio aqui, de 55 centímetros. Então aí será o meu tanque séptico, a parte interna dele, certo? Esse diâmetro que fala mínimo é o diâmetro interno. Aqui até vai ter a parede dele, né, para a parte de fora, né, e toda a construção. E agora eu vou locar o meu filtro anaeróbio. Não tem uma exigência assim de afastamento entre o tanque séptico e o filtro anaeróbio. Então eu vou dar uma cópia, né, pegando esse círculo. Vou fazer o filtro com o mesmo diâmetro e vou pegar daqui para cá, ó, quanto eu tenho que colocar para que entre um círculo e outro fique 1 metro. Então, se cada círculo tem 1,10 e eu vou precisar de metade de cada um, será 1,10 de cada raio, né, mais 1 metro de distância entre um e outro. Então, vou precisar aí copiar 2,10. Então, 2,1. Pronto. Loquei o meu filtro anaeróbio. Agora eu vou colocar o layer tubos ativo e vou unir o meu tanque séptico aqui ao tubo que veio de lá dos fundos, né? Vou unir o tanque séptico ao filtro anaeróbio com layer tubos e vou fazer um tubo saindo aqui para a parte externa. E vou colocar até a partir do muro, né, da parte externa do muro, 1 metro. Supondo que a calçada tenha 1 metro, certo? 1 metro. Esse fluido aí, depois de passar do filtro anaeróbio, pode ser colocado na galeria de águas pluviais. Pronto. Agora eu vou apagar essas linhas auxiliares, né, que eu fiz antes. Essas linhas magenta aqui. Foi só para achar a posição do tanque séptico. Vou tirar esses excessos aqui do tubo. E o que é que vai acontecer aqui, né? O que é que eu vou precisar colocar aqui? Uma caixa de inspeção, né? Vou pegar, vou fazer uma linha aqui para marcar o centro da caixa e poder copiar, para lá, para o outro ponto. Então vou dar um copy na caixa, pegando aqui do midpoint dessa linha até aquela posição lá embaixo. Para fazer essa volta aqui, né? Precisa ser uma caixa. Agora eu posso apagar essa linha auxiliar que eu fiz. Foi só para pegar do centro, né? E vou copiar também, né, esse texto para lá. Caixa de inspeção. Também vou apagar essas linhas do tubo que estão internamente à caixa. E se essas duas caixas aqui, a distância entre elas for maior que 12 metros, eu preciso colocar uma caixa de inspeção intermediária, tá? Então deixa eu verificar aqui qual é a distância entre as caixas, entre a face de uma e a face da outra. Quantos metros tem aqui? Se for maior que 12 metros, eu preciso de uma segunda caixa aí intermediária. Então deu 13,25. Então eu preciso de uma caixa aqui no meio. Então vou apagar a cota e vou copiar. Vou precisar fazer aquela linha auxiliar novamente, né? Não devia ter apagado. E vou copiar a minha caixa. Já vou copiar junto com o texto, né? Pegando do centro dela até o midpoint dessa linha do tubo aqui, ó. Pronto, ficou no meio certinho. Agora eu vou tirar
pedaço do tubo que está aqui. E lancei aí as minhas caixas. Então isso é importante, viu, pessoal? Se a distância entre caixas for maior que 12 metros, você precisa colocar uma caixa de inspeção intermediária. Então quais foram as caixas que a gente colocou? Caixa de gordura na saída da pia da cozinha. Caixa de inspeção para fazer essa volta aqui. Eu não posso nunca colocar um joelho nem uma curva aqui. Tem que ser caixa. Caixa de inspeção sifonada, porque está recebendo o esgoto aqui da área de serviço. Caixa de inspeção simples, está recebendo o esgoto aqui do banheiro. Caixa de inspeção, porque está fazendo essa volta. Essa outra caixa de inspeção foi porque a distância era grande. Essa caixa daqui foi para fazer essa volta para chegar lá no tanque séptico. E aqui eu vou colocar o texto do tratamento, né? Vou colocar tanque séptico, aqui nesse primeiro círculo. E no outro, filtro anaeróbio. Filtro anaeróbio. Eu posso centralizar o texto aqui nessa parte aqui de cima, ó. E vai ficar centralizado. Posso mover um pouquinho, né? Pronto. E aí está o meu sistema, né, de projeto sanitário desse meu exemplo, né, dessa residência.